hoje falando sobre alimentação, saúde. Bom, nesse início de ano as academias estão lotadas, todo mundo que fez aí a promessa de mudar o estilo de vida. Tem também muita gente correndo atrás do shape de verão e junto com a introdução da atividade física tem dúvidas sobre a alimentação, o que comer antes ou depois do treino. E é isso que a gente vai falar agora com a Ramine Almeida, que é nutricionista e mestre em alimentos e saúde pelo UFMG. Primeiro, vamos saber quais os alimentos são ideais para consumir antes de praticar uma atividade física, antes do treino, Ramine? Olá, pessoal. Primeiramente, agradeço o convite para estar aqui comentando um pouquinho sobre isso, né, para vocês. Então, essa questão do que comer antes, depois do treino, realmente é uma dúvida assim, campeã para quem pratica atividade física. Bom, falando da questão mesmo de treino, de academia, é interessante a gente pensar em dois grupos de alimentos, as proteínas e o carboidrato. Então, se você vai treinar mais ou menos, por exemplo, daqui 2 horas, fazer uma refeição completa, né? Um pão com ovo, ou se for o almoço mesmo ali, ter o arroz, o feijão, a carne, uma refeição completa. Porém, tem aquelas pessoas que treinam ali no meio do dia, aí já muda um pouquinho. Aí, dependendo do tempo que você tem para o treino, já tem que ser um carboidrato de rápida absorção. Por exemplo, uma banana com mel. O importante é fornecer energia. Muito bem. Agora, quais alimentos evitar antes do treino? Sim. Nesse aspecto, a gente tem que evitar aqueles alimentos que vão dar um desconforto intestinal. Então, por exemplo, fonte de gordura, principalmente frituras, dá um desconforto. Então, tem que evitar. Alimentos ricos em fibras. Por exemplo, aveia, comer e imediatamente já ir treinar. Feijão, que também que é rico em fibras, que também produz gases. Esse tipo de alimento que produz gases é bom evitar. Eu também sempre recomendo evitar alimentos líquidos, porque algumas pessoas têm predisposição até refluxo. Então, por exemplo, tem gente que toma uma vitamina com leite, fruta e vai treinar. Isso aí pode dar refluxo também, desconforto. Como controlar aí o consumo de calorias sem comprometer os resultados? Sim, pergunta muito interessante. Muitas pessoas entram na academia para emagrecer e saem cortando tudo. Acha que é comer pouco. Mas a gente precisa também da alimentação para poder dar energia, né? Então, o ideal, primeiro, procurar um nutricionista que vai montar a dieta certinho, com a quantidade que você precisa e evitar excessos em geral, né? Por exemplo, ultraprocessados, como refrigerante, pipoca. Esse tipo de alimento, você tirando da alimentação, já não faz falta, né? Mas o ideal é ter ali a quantidade certa de proteína, de carboidrato para fornecer energia. E isso realmente tem que ter uma dieta personalizada. E o que são as dietas low carb e elas são adequadas para quem faz musculação? A dieta low carb, às vezes as pessoas confundem achando que é tirar totalmente o carboidrato, mas isso não é verdade. A dieta low carb nada mais é do que reduzir um pouco o carboidrato ali da alimentação, visando uma perda de peso, uma perda de gordura. Mas para quem treina tem que ter muito cuidado, tem que ser muito bem ajustado, porque no treino, como eu falei, a gente precisa de energia. Então, se você cortar completamente o carboidrato, chegar lá na academia, você vai ficar totalmente fraco. Então, visando emagrecimento e perda de peso, é interessante sim fazer uma dieta reduzida em carboidrato, mas, como eu falei na questão pré-treino, ali tem que ter uma quantidade certa. Tem outros momentos que a gente pode reduzir esse carboidrato. Então, essa dieta low carb, ela sim, válida, desde que seja bem administrada ali para não atrapalhar a performance. Estamos no verão, muito calor, falar sobre hidratação. Tem uma quantidade ideal de água para consumir durante o dia para quem treina regularmente, doutor? Sim, algumas pessoas pensam que é aquela quantidade padrão. 3 litros, 2 litros, 2 litros e meio, mas é bem individual. Para quem treina, o ideal seria 35 ml por quilo de peso. Quem treina mais intenso, em dias mais quentes, o ideal é aumentar isso aí para 40, 45 ml por quilo de peso. Então, você vai fazer ali, por exemplo, uma pessoa que pesa 70 quilos, vezes 40 ml, vai dar ali 2 litros e 800. Então, aquela quantidade é para aquela pessoa. Treinar em jejum é indicado para queimar gordura, mito ou verdade? Então, depende. O treino em jejum realmente ele ajuda a oxidar a gordura. Só que o que vai definir se vai manter ou não a perda de peso é o contexto todo da alimentação. Então, é o déficit calórico.
Por exemplo, se a pessoa treinou em jejum, ok. Chegou em casa, comeu 2 pães, bateu uma pratada de almoço, aí não adiantou nada treinar em jejum, porque aquela gordura que foi oxidada, ela já recuperou ali na alimentação. Então, ajuda treinar em jejum desde que o contexto da alimentação esteja em déficit calórico, ou seja, consumindo menos calorias do que precisa. Agora, doutora, para quem gosta daquele docinho, tá? E tá ali tendo que seguir uma dieta, o que fazer? Como lidar aí com esses desejos involuntários? Isso é muito comum aqui no consultório, aquelas formiguinhas que chegam aqui, né, querendo doce. Bom, primeiro, comece a desassociar o doce sendo açúcar. Por exemplo, depois do almoço, vem aquela vontade de doce. Procura frutas mais doces, como por exemplo, dá para fazer uma banana refogada. Vai tirando aquele vício do açúcar mesmo refinado. Tem algumas estratégias também que a gente consegue utilizar. Por exemplo, a gelatina zero açúcar, ela mata a vontade de doce e ela tem pouca caloria. Outras estratégias também seria ter mesmo ali na dieta organizado e calculado o dia que você pode consumir o doce. Não precisa ser totalmente restritivo, só precisa ter adequação ali, não pode ficar viciado todo dia. Outra estratégia também que eu gosto muito é falar com os pacientes consumir chocolate 70%. Porque como ele é mais amargo, quando você consome você fica mais saciado, você não fica com vontade de comer mais, porque o açúcar ele é palatável, né? Então tem algumas estratégias que dá assim para utilizar para poder reduzir essa vontade de açúcar refinado. Chocolate 70%, mas com calma, nada de exagero. Isso, não adianta também comer uma barra de 1 quilo. Muito bem. Vamos lá, consumir café ou bebidas estimulantes antes do treino, então pré-treino, e aí, como é que fica? Então, ajuda sim, dá um gás pro treino, só que tem que ter muito cuidado. A cafeína ela não é recomendada para todo mundo. Tem pessoas que têm intolerância à cafeína, pessoas que são ansiosas, que têm disposição a ter uma taquicardia, então é preciso avaliar individualmente. A cafeína ajuda mesmo, assim, dá uma acordada, principalmente para quem treina de manhã. Mas tem que ter muito cuidado. Quem treina ao final do dia, o ideal é consumir no máximo até 3 horas da tarde, porque senão pode interferir no sono. Gengibre e canela realmente ajudam na queima de gordura? Isso é um mito. Embora seja um termogênico, o que ajuda mesmo a queimar a gordura é dieta e treino. Então tá ali em déficit calórico, né? Porque imagina, uma pessoa consumir 2.000 e tantas calorias por dia, consumir gengibre e canela pensando que só eles vão fazer milagre. Não faz milagre. Mas diante de um contexto, de uma dieta em déficit calórico, treino, ele ajuda um pouquinho a aumentar o metabolismo. Mas assim, a cerejinha do bolo, não quer dizer que é ele que vai fazer o milagre, não. Frutas inteiras ou sucos naturais para manter a energia durante o dia? Ótima pergunta também. Muitas pessoas optam pelo suco, mas o ideal é optar pelas frutas, porque a fruta tem fibra. Então a fibra dá saciedade e o suco, quando você bate ele no liquidificador com água, ele acaba quebrando as fibras e se torna só uma água saborizada com açúcar. Então o ideal é consumir a fruta in natura. Bom, muito bem. Quem quer aí entrar 2025 com uma melhor forma, com mais saúde e disposição, nada melhor do que uma avaliação aí com a nutricionista. Exatamente. Embora tenha algumas dicas, né, que a gente possa orientar para a pessoa seguir, mas o que vale a pena mesmo no resultado é ter uma dieta individual, que ali a gente vai calcular quantas calorias você precisa ingerir para ganhar massa muscular, para perder gordura, para poder manter o peso, a performance. Não tem jeito, cada um tem sua necessidade, é individual. Então procurar o personal tanto de educação física para a questão do treino, como a Nutri para a questão da dieta, assim, é o combo perfeito.